Vamos falar como é que a gente recupera agora disso. Vamos Não, falar. mas eu quero que você termine ali. Boa. A mulher veio e falou pra você, olha, você está nas suas plaquetas na casa dos 20 mil e você não tinha autorização do que em relação à assistência médica? Na verdade, nesse momento não é que eu não tinha a falta da assistência médica, mas eu estava numa situação que era a última saída, eles me deram essa última noite para ver se eu reagia. Se não era transfusão de sangue. Se não era transfusão de sangue ou só de plaqueta. Não sei se é só transfusão de plaqueta, mas tem como? Dá para fazer só a transfusão de plaqueta, que era o objetivo para você caso fosse necessário, porque Sim. era a única coisa. E por que também? Porque existe um aumento do hematócrito. Você aumenta a porção sólida do sangue. E o sangue fica muito denso, viscoso. Exatamente. Quando isso acontece, isso faz com que você aumente o esforço cardiovascular. E por que é importante falar isso? Porque, por exemplo, a galera que usa esteroide, né, também tem que lembrar que aumenta o hematócrito. Então, se você está ficando muito cansado, se você está andando um quarteirão e está sentindo um peso no peito, se às vezes você não tem ânimo para correr, ou às vezes você tem esse cansaço latente que te acompanha no dia, cara, vai no médico, pede para fazer um exame simples. Uma das coisas principais ver é hematócrito e hemoglobina. Por quê? Se o seu hematócrito estiver acima de 49, você está num grande risco cardiovascular. Risco de você ter um infarto, ter um AVC. Bodybuilder tem muito esse problema e não acompanha, hein? É por isso que está morrendo tanta gente. Cara. Tem muita bodybuilder morrendo e as pessoas acham, falam assim, tomou mais, tomou menos. É falta de controle médico. Sim. Não faz exame. Médico. Faz tudo na galega. Ainda acredita naquela premissa, né? Eu vou examinar o que tá bom, eu vou achar problema. Exatamente. Nossa, isso é muito frequente. É o que é mais frequente, Isso eu escutei de uma cara. pessoa muito conhecida. Não olha porque senão... O que o Júlio falou, eu não vou examinar o que tá bom, porque senão eu vou encontrar problema, eu não quero encontrar problema. Quer trabalhar cego. Ou seja, a pessoa não tem nem tempo de defesa se acontecer alguma coisa, né? Já quando acontecer, já foi. Exato. Você não tem o que saber, porque é tanta variável, Renato, que você... Por onde eu começo? Cara, não sei. Tem que estudar o cara de começo a começo. Agora, você tem tempo numa emergência? Não tem. No outro dia você acordou melhor, Julião? 37 mil plaquetas. Evolução? Evolução. E dali eu comecei a responder com as plaquetas. Foi onde entrou o tratamento mais pesado com prednisona já, de cortisona. E com 3 para 4 dias com o auxílio do oxigênio, eu consegui sair do oxigênio e foi quando eu tive acesso ao telefone. Então, até então, as pessoas que tinham passado as notícias para vocês eram meu porta-voz, o músico. E você, no local que você estava, sem visita. Então, por exemplo, a Bia, que é a tua esposa, não podia entrar. Não podia entrar. É uma UTI de Covid, né, Renato? Não muito complicado. Não pode. Não pode. Então, assim, é inacessível. Só quem é médico consegue entrar. E o Muzi foi o meu porta-voz. Então, quando eu peguei o telefone, foi muito emocionante, porque eu não sabia da movimentação. Você não sabia nada dos vídeos que estavam rolando? Não tinha noção nenhuma. Eu não tinha noção nenhuma. E eu também não tinha capacidade de entrar. Eu fiquei pensando na hora, cara, eu vou ligar uma live e vou falar que tá tudo bem, mas eu não conseguia nem conversar. Eu não tinha força. A minha voz estava extremamente rouca, fraca. Mas você também estava com dificuldade de foco, lembra? Exato. E aí Porque o Covid ele mexe com a tua atenção. Então você está falando uma coisa, você esquece. Exato. Cara, e eu comecei a pensar, cara, eu preciso entregar trabalho, eu vou aproveitar para tentar trabalhar. Eu escrevia 3 linhas, eu perdia a linha de raciocínio. E hoje eu tenho essa consequência aqui, ó. Esse tremor? Esse tremor aqui eu nunca tive, cara. Nossa, como você tá tremendo, Júlio. Caramba. Ó. Por que, Muzi? Ó. Não dá pra explicar, é tanta novidade, é tão cara. novo ainda. Ó. Tudo isso, olha isso, cara. Ele desenvolveu um tremor essencial. O Maurício não tá com parosmia até hoje? O Maurício, o café pra ele tem gosto de lixo. Então, Olha isso. Eu não perdi nenhum paladar, nem um pouco do paladar. Mas cada caso é um caso, isso que eu quero deixar claro. Caramba. E aí, aí eu fiquei sabendo, porque eu fui pro exame pulmonar. Opa. Aí eu fiquei em choque. Aí eu fui pro exame pulmonar. Quando eu fiquei sabendo que meu pulmão estava em 30% ou 40% tomado, eu falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir mais voltar nem a treinar direito. E o que é tomado? significa que você tem uma alteração que chama alteração de vidro fosco. Né? É como se fosse uma alteração do parênquima, da densidade do parênquima pulmonar. Tem o vídeo aí? Você tem aí, Maurício? Aquele que você soltou, que Da a gente TC? soltou no canal da Max? Isso. Vou pegar aqui. Se não eu tenho aqui, eu te passo. Mais fácil? Mais fácil. Tá bom.
Ó, o Zé Carlos tá mandando aqui. Oi, como tá o Júlio? E ele tá... Olha só, isso que é férias nossas. É saber se o Júlio tá Olha bem. as férias dele. Ele tá lá... Ó, doutor José, você é sensacional demais, Ele cara. tá na Áustria e ele... Oi, como tá o Júlio? Manda uma foto pra ele. Fala assim, ó, estamos ao vivo falando mal de você. Eu vou mandar pro Maurício aqui. Né? Pra ele... Mauriceira Lavorateira. Dr. Zé Agora Carlos, eu vou mandar o monstro vídeo demais. aqui. Monstro, monstro, monstro. Espero nunca passar no Dr. Zé Carlos pelo simples fato que eu não quero me machucar. Sim. Mas se eu me machucar, com certeza é na mão dele que eu vou estar. Na mão dele e do Muzi. Cara, e virou, mexeu. Cai no nosso. Aí, o cara tá na Áustria. Aí, né? ele é Tudo de Geseli, bom. ó. Abração pra vocês aí. E Amo aí? vocês, viu? Oi, como o Júlio tá? Vou mandar uma foto nossa pra ele. Pera aí. Fera demais. E aí, rola um vídeo pra nós. Quer me mandar o vídeo? Esse daqui, Te mandei, ó, eu Maurício. vou colocar aqui. Ah, tá, chegou. Eu vou colocar aqui, Renato, porque eu abri a votação e deu 5.500 votos com 90% pra galera assistir, tá? Só Então, você tem medo de sangue. Vai, Maurício, segura o BO aí, velho. não, eu tô Olha de lá, boa. ó a batidinha. Julião, olha pra lá. José, manda um joia. 1, 2 e. Pronto. Ó, o Gustavo aqui. Ah, Gustavo, seu frouxo. Olha isso, velho. Que isso? Ó a porrada. Ó, tec. Eita lasca. Ó o Pensa dente. que isso só foi a borda. Tinha lá dentro. Isso foi um lado só. Caraca, Isso foi o vamos começo da colocar o do Muzi cirurgia. aqui, né? Isso foi o começo da cirurgia, da segunda cirurgia, onde a gente abriu o cotovelo do Júlio por dentro e por fora. Tá louco. Um pela parte de dentro do cotovelo, um por fora. Quando a gente afastava, ó, essa parte branca, consegue dar um pause aí, Maurício? Muito obrigado. Tá? Então, o que vocês estão vendo aí? Quando vocês escutam na TV falar, porque a lesão de vidro fosco, isso é um exemplo da lesão de vidro fosco. Vocês estão vendo é o Júlio deitado num corte que chama axial. Por Esse quê? é o Júlio? Isso é o Isso é Júlio. meu pulmão. Né? É um corte É visto axial. de cima pra baixo, assim? É como se tivessem cortado o Júlio nessa direção, né? Como se ele fosse uma salsicha, né? E a gente tá vendo a Agora cabeça eu sou, do né? a cabeça do Júlio tá para frente. Agora é só salsicha que eu tenho. Obrigado, Muzi. Vamos continuar. Ainda bem que eu tô tomando os remedinhos pra controlar agora. A cabeça do Júlio tá para frente, o pé do Júlio tá para baixo, então é como se a gente estivesse olhando de baixo para cima. Isso é o parênquima pulmonar do Júlio, que vocês estão vendo esse tubo preto, traqueia, né? O que, aliás, é brônquios, né? Brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, e aí de cinza escuro é o parênquima pulmonar, de cinza claro é a aparência de vidro fosco que os radiologistas eles acabaram definindo esse termo e ele acabou pegando. Então, se você fizer a soma, né, de tudo que você encontra aí, e agora Ela vai pode passar o vídeo. Você vai dar play, Né? ó. Você vê que praticamente toda a parte interna do pulmão do Júlio ela tá tomada por vidro fosco. Ela vai Principalmente um dos lados, né? Ó, formou até uma caveirinha ali, ó. e aí o lado que a gente sabe toca de novo, Maurício. O que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, na verdade, é o pulmão direito, tá bom? Por que isso? Aqui a traqueia, Olha esse isso, tubo preto na frente é a traqueia, né? Você vê que ainda é um buraco só. Quando vira 2, a lesão de vidro fosco que o Maurício está mostrando. Pode Adianta tocar, Maurício. até começar o 2. Agora tem os dois. E aí, o que você vê? Como é que você sabe que é direito e que é esquerdo? Por quê? O lado direito do vídeo de vocês vão ver que tem um recôncavo maior. Isso daí é onde fica o coração. Aqui? Exatamente. Então, isso é o coração, esse é o pulmão esquerdo. Do outro lado, você vê um pulmão maior, é o pulmão direito. Ali no finalzinho, onde o Maurício apontou, lá perto do coração, é a língula, que seria o terceiro lobo pulmonar, mas que não desenvolve porque o coração toma esse espaço. Então, é isso que a gente está enxergando. E essa branquidão aí... Isso são órgãos internos, é pele... Não, mas essa branquidão dentro do dentro pulmão, que é o que você chama de vidro fosco, impede a capacidade que ele tem de insuflar e Ele perde encher a de ar e contração, né, descontar, ou ele perde contração? Pensa que o pulmão é uma bexiga. Sim. Ele enche e diminui, tá? Aí não enche nem diminui. Fica parado.
Aquele lugar. É como se aquele lugar ele fibrosa. não mexesse. Como Ele não fibrosa. Pensa que ele tá edemaciado, ele tá inchado e ele perde essa Ele fica, possibilidade tipo, de inflar. Como um vitrificado. músculo que Fica você travado. tá com ele inflamado, cheio ali. Ele perde a elasticidade Exato. dele. Ele perde a elasticidade dele. Ele fica Exatamente. tipo petrificado. Rígido, pra não consegue se mexer, é isso? Ele fica, se a gente fosse olhar outro órgão, ele fica da consistência como se fosse um fígado, por exemplo. Tá? Ele perde a elasticidade. Ele perde a elasticidade, aí ele não contrai, nem expande, não faz nada e, portanto, ele segura todo o resto. Né? Então, quando você olha uma lesão assim, você fala, mas tá pouco. Não, mas pensa que essa lesão ela segura todo o resto de expandir. Então, dá muito sintoma. 40% de lesão no pulmão, cara, é um negócio assim que impede tua respiração, você fica respirando que nem cachorrinho, assim, ó. Respiração alta, com baixa expansão e que é extremamente, que é o que a gente chama de sofrimento respiratório, né? Ou angústia respiratória. Né? E aí você recebeu esse diagnóstico do pulmão, Julião? Aí eles pediam muita calma. Falaram, cara, você precisa encher o pulmão. Você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar isso. Eu comecei a usar oxigênio para conseguir trazer mais oxigênio, porque eu ficava usando ele parcialmente, porque é mais fácil. Só que quando você usa parcialmente, aí você dificulta o trabalho do pulmão mais ainda, né? Então a parte fácil ali você respira um pouquinho, você manda um oxigênio suficiente para você se manter vivo, mas você não tem um trabalho funcional do pulmão adequado. Então isso provoca várias sequelas, né? Uma delas é você manter as suas atividades motoras, que era o que estava acontecendo comigo. As minhas atividades motoras estavam completamente comprometidas. Eu tinha a sensação de que eu estava com 80, 85 anos, fumante em um estágio terminal. Como isso foi melhorando? Trabalho de fisioterapia? Fisioterapia, né? Fisioterapia que eu fiz respiratória, cortisona. Como é que é esse trabalho de fisioterapia respiratória? Aquele aparelhinho que você me falou? Existe um aparelho chamado Respiron, né? Então a Bia mandou um aparelho desse para mim. Aliás, meu amor, muito obrigado por toda a assistência. Você foi Não, a Bia foi incrível. foda demais, não tem o que falar. Então, Foi te lindo amo. de ver. A minha filha, depois das crises de asma, usava isso daqui também. Isso. E aí você tem você tem alguns exercícios que você pratica, né? O primeiro é levantar 3 bolinhas, aí depois você passa para o nível 2, para o nível 3, e aí depois no nível 3 você começa só levantar 2 bolinhas. Depois o mais difícil é você levantar só a primeira bolinha e deixar ele entre aquelas 2 linhas ali, ó. Então o fisioterapeuta passava no quarto e aí eu fiquei em choque quando eu tive a primeira sessão de fisioterapia. A primeira sessão de fisioterapia ainda foi na UTI. Então ele foi lá, mexeu meu braço para ver como é que estava, se eu estava flexionando e estendendo. E ele pediu para eu levantar da cama. Aí levantei da cama, ele lá com qual que é o nome do aparelho? Oxímetro. O oxímetro. E eu com o oxímetro lá medindo sempre como que estava a minha oxigenação. E ele pediu para eu fazer 10 agachamentos. Quando eu fiz 10 agachamentos, pasme, caiu para 80. Mentira. 80 e o batimento a 150. Ô, louco. A 150. E aí ele falou, vai, calma, descansa, você ainda tá com o respirador, respira fundo, puxa, puxa, puxa. Aí foi aumentando, até chegar em 90 de novo. Ele falou, ó, 92 para cima é bom. Você tem que fazer os 10 agachamentos e se manter no 92. Por mais que o seu batimento suba, que é completamente normal, porque você perdeu todo e qualquer condicionamento que você teve na vida. Então esquece. O que acontece? Essa história do histórico de atleta realmente ajuda muito, porque a recuperação você percebe. Respiratória. Ela é muito diferente, você consegue acelerar o processo. Por isso que eu tô aqui fazendo esse podcast hoje. Você perde músculo no Se corpo você- inteiro. Ontem inclusive mesmo você respiratório. não estava nem perto do que você estava. Exato. Anteontem, se você falasse vamos fazer um podcast, eu falo, não vou conseguir falar. Não vou conseguir falar, porque era a minha situação naquele momento. Cansa de ficar sentado aí. É isso. Então você quer ficar deitado, só que você não consegue ficar deitado, então você fica meio de lado, ou um pouco pro outro lado, porque você vai cansando das posições, mas você tem que ir se virando, não tem o que fazer. E aí quando eu fiz esse exercício e eu percebi o tamanho do dano, eu fiquei mais chocado ainda. Então aquilo foi, só que ali eu comecei a absorver de uma forma completamente positiva, e eu comecei a pensar,
o que eu posso fazer para melhorar mais rápido? Então, a partir daquele momento, eu falei, cara, eu preciso cortar qualquer alimento que seja inflamatório. Então, eu não consumi nenhum tipo de pão, nenhum tipo de frios. Eles mandam esse material porque a maioria das pessoas só se alimenta assim. Verdade. As pessoas não querem fazer o que tem que ser feito, mesmo em estado de enfermidade para morrer. Então, as pessoas querem comer o que elas querem. Mesmo doentes. Mesmo doente, que é o que elas comem em casa. Então, o nutricionista ele tem muito trabalho, é muito duro para o nutricionista, porque ele quer mandar uma dieta até que seja razoável, mas ele não consegue. Porque a pessoa não quer comer isso, não quer comer aquilo, não como isso, não como aquilo. Vocês têm que entender que vocês estão no estado de enfermidade, vocês têm que fazer o que tem que ser feito, não o que vocês querem ou o que vocês gostam. Não é o que vocês gostam, é o que vocês precisam. Então ali eu usei iogurte, pensei muito em você, hein? Iogurte e fruta de manhã. Fruta cortada com 1 centímetro cada uma, hein, Júlio? Até Quem porque diria, hein, Mauricião? aí que tá outro lance, creatinina 1.5. Creatinina lá na tampa, não podia ser uma... Não dava para abusar da proteína. Não dava para abusar da proteína, então eu tomava um negocinho de... um tamborzinho de iogurte, comia umas 300 gramas de fruta. O que mais recupera você nessa fase é o carboidrato, gente. Exato. E não é nem a gordura, é o carboidrato. Principalmente da fruta. Você chegou a transpirar quando você comeu? Eu só transpirava o dia inteiro. Eu fiquei uma semana com febre, revezando Tilenol e dipirona. E 2 gramas, tá? De dipirona. Tão forte que era o Covid. De tão forte que era o Covid. Porque não foi essa variante nova, Omicron, né? Eu não sei, cara. Pela sintomatologia, né, aparentemente não. Mas o que é o problema do Covid? Ele não é uma coisa assim de ter uma... Você não tem uma segurança em relação ao sintoma. Por exemplo, eu tive a primeira variante do Covid. Né? Eu não tive dor de cabeça. A Roberta teve junto comigo. Ela morreu de dor de cabeça, não teve nenhum sintoma respiratório. Entendi. A Clara teve com a gente. Ela teve febre uma noite. A Duda teve com a gente, ela não percebeu que ela teve porque ela estava dormindo no quarto dela o tempo inteiro. Então, assim, Eu e o Maurício, cara, a gente pegou junto, porque a gente pegou no mesmo lugar, eu tenho certeza disso. O Maurício, por exemplo, teve diarreia, eu não tive. Exato. Eu parecia que eu tava numa ressaca absurda. O Maurício teve uma um dor de dia. cabeça do caramba, eu tive dor de cabeça só no primeiro dia. Então, É isso muito individual. difícil. O que Eu perdi o paladar, o sabe Renato não. é que o Omicron, né, aparentemente, o que tem os relatos médicos dizendo, é que o que é significativo é a questão da dor de garganta. Eu tive, foi a pior dor de garganta da minha vida, mas durou uma tarde. Cara, foi uma dor de garganta que morfina não tirou a dor. Era enlouquecedor. Era Engolia ruim. saliva. Cara, eu preferia cuspir. Nossa. E eu sempre tive amidalite, hein? Amidalite eu tava acostumado, era 2 mesetação na bunda e beleza, vamos que vamos. Essa, Renato, eu fiquei assustado, cara. Fiquei assustado, porque, cara, era enlouquecedora a dor de garganta. Uma tarde, um dia depois, eu já não tinha mais nada. Cara. Não tive febre. Cara, e sem febre. Não tive febre. É muito louco. Cara. Quanto tempo pra passar a febre, Julião? Eu fui passar a febre no penúltimo dia que eu já fui pro quarto. Só no último dia, antes de sair, que eu tava sem febre. Quantos dias de febre, você se recorda? Eu fiquei 10 dias internado no total, 7 de UTI, mais 3 no quarto. Então Você foram tem 9 sete dias de febre? febre. 9 Porque dias de provavelmente febre. é o tempo do Covid, né? É. 9 dias de 9 febre. dias de febre. Mas você suou, Júlio. Aí eu acho que foi aí que seu peso foi pro saco. O metabolismo acelera desse jeito, sem comer. Então, aí o que começou a acontecer? Porque eles mandam uma comida sem sal. A comida é pobre em sal no hospital, até por causa da pressão. E você não pode ficar sem sal. E eu não posso ficar sem sal. Então eu chamei a nutricionista e falei, deixa eu te explicar uma coisa. Eu preciso comer frutas e iogurte para tentar melhorar minha desbiose, que eu tava sem nem nada. Minha microbiota foi pro saco. Então era fezes aguada com sangue. Porque enquanto isso a minha plaqueta estava tentando recuperar. Exatamente. Entendeu? Tava se recuperando, eu saí com 250 mil de plaqueta do hospital. Mas até ela chegar em 250 mil, isso aconteceu no último dia. Estava tomando qual que é o Clexane? O Clexane no abdômen. Que é um anticoagulante. É um só pra anticoagulante. vocês entenderem. Então estava tomando Clexane 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia Clexane. E tomei Clexane na UTI inteira. Entendeu? E a Infecto falou, graças a Deus hoje a gente já tem um protocolo para poder atender todas as necessidades, porque no começo a gente perdeu muita gente, porque a gente não sabia como tratar. E são os colaterais que aparecem, isso é uma coisa que é muito individual.
No individual. Cada um apresenta um. Então, assim, ela falou que ela viu casos de pessoas com 10% do pulmão tomado que morreram e pessoas que chegaram a 90% do pulmão tomado que conseguiu sair bem. Agora explica o do sódio, que isso é importante. Isso. Tem uma Agora, questão com relação ao sódio, como eu estava com essa desbiose, muita gastroenterocolite, eu pedi para aumentar o sal, comecei a usar muita água de coco Bom. e água, e o meu almoço era exclusivamente arroz e peixe. Arroz e peixe. Fácil de dissolver, Fácil de do absorver. jeito que eu gosto, entendeu? E assim eu fui mantendo. Então eram 2 refeições principais com arroz e peixe, numa quantidade acima da média, porque eu pedi para ela alterar a quantidade de arroz. Então eu pedia 2 porções de arroz e mais uma porção que vinha ou de batata ou de mandioca, que era o que eu pedi para ela, e mais uma porção de 150 gramas de peixe, 2 vezes ao dia. Tinha fome para comer, Júlio? Ou comia porque era necessário? No começo eu não conseguia comer tudo, mas eu pedia porque eu sabia que eu precisava de um aporte mínimo calórico para poder melhorar. E aí eu fui forçando aquilo. Eu forcei comida. Tinha hora que era aquilo. Põe, mastiga e põe a água para dentro e engole. Aí valeu muito você ser um profissional da saúde, né? Sim, a então resiliência. você não estava tudo. fazendo o que você Não, queria. Você não. estava fazendo aquilo que... O que eu posso fazer para sair daqui Exato. mais rápido? Você Você queria não sair perdeu dali. a fome, Renato? Hã? Você não perdeu fome? Não. Cara, eu senti igual o Júlio, eu fiquei 2 dias sem comer. Eu não parei de beber, mas eu fiquei 2 dias sem Não. comer. E eu não dava. pedia fome, eu comia pra caramba, porque você chegou pra mim e falou assim, Renato, você precisa comer, porque o gasto energético do seu corpo para combater esse vírus vai ser tremendo. Não. E aí eu comi. Sim, que precisa. bom. É muito importante Comer. isso. E É o muito Júlio importante. falou do sal, isso é importante porque o sódio que controla ele no nosso organismo são hormônios, né? O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se você corta o sódio do seu consumo e o pessoal fala, mas na alimentação isso daí você já consegue o que você precisa. Numa alimentação normal. Lembra que o Júlio ele está internado, ele está uma outra condição metabólica completamente diferente e está comendo menos. Só que é um cara de 120 quilos. A composição centesimal. A nível de composição centesimal do volume calórico que você vem comendo, você está em déficit de sódio. Exatamente. E aí o que acontece? Você começa a tender a fazer uma hipertensão arterial. Por quê? Porque é como se o teu corpo ele fizesse o máximo possível para guardar todo o sódio que ele tem. Então ele estimula esse sistema renina, angiotensina, aldosterona e faz o quê? Tua pressão vai dar um pico. E por que eu estou falando isso? Porque uma situação de hipermetabolismo, ela também é comum nas preparações para a competição. Isso. E hoje, cada vez menos, eu tenho mexido com restringido o sódio das pessoas que eu cuido que vão competir, dos atletas. Renata Guaraciaba, por exemplo, eu não cortei o sódio dela. E ela estava com a pele colada, né? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer ainda no trabalho dela de amadurecimento, né? Lembrando que ela veio do figure para o wellness, né? E mudar de categoria É muito uma difícil. paulada, né? E que a gente está construindo o físico dela. Então, eu e o Júlio estamos cuidando disso, mas, por exemplo, não teve restrição de sódio. Por quê? Porque, primeiro que se você, no fisiculturismo, tira o sódio e está sem carbo, o que segura a tua osmolaridade muscular da célula muscular? Você murcha. Exatamente. Você perde o líquido intracelular, acabou para você. E aí, o físico fica bandeirando, fica aquele físico, né, Flat. murcho, flat, né? E agora, o que eu vou fazer? E a coisa que pior isso é diurético. E o que eu sempre falo para vocês, tem 3 coisas que matam bodybuilder: diurético, T3 e insulina. Tá? Então, cuidado com isso. E por final, tudo leva a crer que se você faz esses cortes drásticos de sódio, o que você consegue na realidade é aqueles rebotes gigantescos. Então, todo mundo que já passou por um campeonato e que fez essa estratégia, com certeza passou por um rebotão que deu aquela inchada no tornozelo no dia seguinte. Isso é o quê? Que você provocou um desequilíbrio, não uma especialização do seu corpo. Se você está fazendo uma especialização do seu corpo para que você tenha uma pele extremamente fina no limite, saiba que o que interessa para você é justamente que você segure isso por um tempo. Por quê? Quando que o pessoal faz as fotos para as revistas internacionais nos Estados Unidos, Renato? Não é logo depois do Olímpia? Você já pensou se Phil Heath, Kai Hidratado, Green, cheio. né, esses caras, eles tivessem rebote depois da competição? Eles iam fotografar quando? Nunca, né? Mas a gente passa lá mais tempo fotografando com os caras do que necessariamente na competição. Eles ficam ainda uma semana, 10 dias em Vegas,
tirando foto. Por quê? Porque serão as capas e os miolos das revistas de fisiculturismo e fitness durante o ano inteiro. É Não, sempre claro. nessa época. Eu Julião, comecei a ter câimbras, Renato, Aliás, isso é tão Pela falta de importante que... sódio? pela falta de sódio. Isso é tão importante que minha aula no Arnold Classics desse ano vai ser sobre isso, né? Sódio? Você Legal. realmente sabe o que você está mexendo? Muito legal. Muito bom. E aí foi quando eu conversei com a nutricionista, ela começou a mandar mais sachêzinhos de sal, então passei, era 1 que ela mandava, ela começou a mandar 4. Então aumentei para 8 gramas de ingestão de sódio. E aí sim eu comecei a ter uma resposta positiva, inclusive com relação ao apetite. Inclusive com relação ao apetite. E aí você começou a se restabelecer. Aí eu comecei a ter uma resposta positiva e foi quando eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conseguir sair da UTI e fui pro quarto.